Antes de começarmos esta jornada pela grandiosa história do Império Romano, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Somnia. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias que unem conhecimento e descanso. Agora, respire fundo, ajuste-se com conforto e permita-se viajar. Houve um tempo em que todos os caminhos levavam a Roma. Uma cidade que se tornou um império, uma ideia que moldou o mundo ocidental. Hoje vamos percorrer esses caminhos juntos numa viagem serena e meditativa pela ascensão e queda da civilização romana. Se esta jornada pelo tempo ressoa com sua busca por conhecimento e reflexão, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal Somnia para que possamos continuar a desvendando as grandes histórias da humanidade. Acomode-se, respire fundo e permita que a sua mente viaje até as margens do rio Tibre, onde tudo começou. Nas brumas do tempo, onde a história se entrelaça com o mito, nasce a narrativa de Roma. A lenda, imortalizada por poetas como Virgílio, conta-nos a história de Enéas, o herói troiano que, fugindo da sua cidade em chamas, vagueia pelo Mediterrâneo até chegar às costas da Itália. Seus descendentes, Rômulo e Remo, gêmeos amamentados por uma loba, seriam os fundadores da cidade. No dia 21 de abril de 753 a.C., sobre o Monte Palatino, Rômulo traça os limites sagrados da sua nova cidade e, num ato de fratricídio que marcaria para sempre a psique romana, mata o seu irmão Remo por ter zombado dos seus muros. Assim, com sangue e profecia, nascia Roma. Para além do mito, a arqueologia revela uma imagem mais gradual. Pequenas aldeias no topo das 7 colinas, habitadas por povos latinos e sabinos, que gradualmente se uniram, drenaram os pântanos do vale para criar um fórum comum e formaram uma única comunidade. Esta Roma primitiva era uma monarquia. 7 reis, segundo a tradição, governaram durante este período, começando com o próprio Rômulo. Estes não eram déspotas hereditários, mas sim monarcas eleitos, cujo poder, embora vasto, era temperado por um conselho de anciãos, o Senado e uma assembleia de cidadãos. Rômulo foi o guerreiro que estabeleceu as fundações militares e políticas. Foi sucedido por Numa Pompílio, um rei sacerdote que organizou a religião romana, estabelecendo os colégios sacerdotais e o calendário. Seguiram-se Túlio Hostílio, o conquistador que destruiu a cidade rival de Alba Longa, e Anco Márcio, o construtor que fundou o porto de Ostia, abrindo Roma ao mar. A fase final do reino romano foi dominada por uma dinastia de origem etrusca, os Tarquínios. Sob o seu governo, Roma transformou-se numa verdadeira cidade, com a construção da Cloaca Máxima, um sistema de esgotos monumental e o grande templo de Júpiter Capitolino. No entanto, o último rei, Lúcio Tarquínio, o Soberbo, governou com tirania. O seu reinado terminou em 509 a.C., quando seu filho violou Lucrécia, uma nobre romana. A sua morte desencadeou uma revolta liderada por Lúcio Júnio Bruto. A monarquia foi abolida e, sobre as suas cinzas, nasceu uma nova forma de governo, forjada no ódio à tirania e no amor à liberdade, a República Romana. Com a expulsão dos reis, Roma reinventou-se. O poder absoluto do monarca
foi substituído por um sistema complexo de magistraturas anuais e colegiadas, concebido para evitar a concentração de poder numa só mão. A chefia do Estado e do Exército era agora confiada a 2 cônsules, eleitos anualmente. O Senado, composto pelas famílias patrícias mais influentes, tornou-se o verdadeiro centro do poder, aconselhando os magistrados e controlando as finanças e a política externa. O povo, a plebe, participava através das assembleias, elegendo magistrados e votando leis. No entanto, a jovem república não era uma sociedade de iguais. As primeiras décadas foram marcadas por um intenso conflito social entre os patrícios, a aristocracia proprietária de terras, e os plebeus, a massa de pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Os plebeus lutaram incansavelmente por mais direitos, usando a sua única arma: a secessão, a ameaça de abandonar a cidade e deixá-la indefesa. Através destas lutas, conseguiram a criação dos tribunos da plebe, magistrados com poder de veto sobre as ações dos cônsules, e a codificação das leis nas famosas 12 tábuas, garantindo que a justiça não seria mais um segredo arbitrário nas mãos dos patrícios. Este conflito das ordens, que durou quase 2 séculos, forjou o caráter político de Roma, criando um sistema de freios e contrapesos e uma identidade cívica baseada na lei e na negociação. Enquanto resolvia as suas tensões internas, Roma começou a sua inexorável expansão. Inicialmente, as suas guerras foram defensivas contra os vizinhos latinos, etruscos e as tribos montanheses dos Apeninos. Mas a vitória trazia mais território, mais recursos e novas ameaças nas fronteiras. A legião romana, uma máquina de guerra flexível, disciplinada e incansável, tornou-se o instrumento desta expansão. O coração desta máquina era o legionário, um cidadão-soldado que personificava as virtudes romanas de disciplina, dever e resistência. A sua vida era de uma dureza inimaginável, marcada por marchas extenuantes, carregando mais de 30 quilos de equipamento, construção de acampamentos fortificados todas as noites e uma disciplina férrea mantida por punições severas, incluindo a dizimação, onde 1 em cada 10 homens de uma unidade era executado pelos seus próprios camaradas. No entanto, era esta disciplina que permitia à legião operar com uma coesão mortal no campo de batalha, movendo-se como uma entidade única e respondendo aos sinais de cornetas e estandartes com uma precisão letal. Em 390 a.C., a cidade sofreu um trauma profundo ao ser saqueada por invasores gauleses, um evento que gravou na memória coletiva romana a necessidade de uma defesa implacável e de nunca mais mostrar fraqueza. Ao longo dos séculos IV e III, Roma submeteu toda a Península Itálica, não apenas pela força, mas também através de uma hábil diplomacia, concedendo diferentes graus de cidadania e aliança aos povos conquistados, transformando antigos inimigos em futuros soldados para suas legiões. Com a Itália sob o seu domínio, o olhar de Roma voltou-se para o Mediterrâneo, onde encontrou um rival à sua altura, Cartago. Esta cidade fenícia, localizada na atual Tunísia, dominava o comércio marítimo do Mediterrâneo Ocidental. O choque entre as duas potências era inevitável.
As guerras púnicas, uma série de 3 conflitos travados entre 264 e 146 A.C., foram uma luta titânica pela supremacia. A Primeira Guerra Púnica foi um conflito naval no qual Roma, uma potência terrestre, construiu uma frota do nada e aprendeu a lutar no mar, conquistando a Sicília. A Segunda Guerra Púnica trouxe ao palco um dos maiores gênios militares da história, Aníbal Barca. Em 218 AC, ele realizou a sua lendária travessia dos Alpes com o seu exército e elefantes, invadindo a Itália e infligindo derrotas humilhantes aos romanos em batalhas como Canas. Durante mais de uma década, Aníbal aterrorizou a Itália, mas Roma, com a sua resiliência inabalável, nunca se rendeu. Liderados por generais como Fábio Máximo, o Protelador, e, finalmente, Públio Cornélio Cipião, os romanos levaram a guerra para a África. Na Batalha de Zama, em 202 A.C., Cipião, que passaria a história como o africano, derrotou Aníbal e pôs fim à ameaça cartaginesa. Meio século depois, numa terceira guerra púnica muito mais breve e unilateral, motivada por um medo persistente e pelo famoso clamor de Catão, o velho Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. Os romanos arrasaram a cidade inimiga, salgando simbolicamente a terra para que nada mais ali crescesse. A vitória sobre Cartago deixou Roma como a potência incontestável do Mediterrâneo. Nos anos seguintes, as suas legiões marcharam para o leste, subjugando os reinos helenísticos da Macedônia e da Grécia e absorvendo a sua rica cultura. O pragmatismo romano fundiu-se com a filosofia, a arte e a literatura gregas, criando a civilização greco-romana que se tornaria o alicerce da cultura ocidental. Roma era agora a senhora de um vasto império, que se estendia da Espanha à Anatólia. A conquista do Mediterrâneo trouxe a Roma uma riqueza e um poder inimagináveis, mas também semeou as sementes da destruição da República. As vastas riquezas que afluíam das províncias concentraram-se nas mãos da elite senatorial, criando uma disparidade econômica abismal. Pequenos agricultores, a espinha dorsal do exército romano, foram arruinados por longas campanhas militares e pela competição com os latifúndios, as grandes propriedades trabalhadas por escravos. Eles migraram em massa para Roma, formando um proletariado urbano, empobrecido e descontente. As instituições políticas, concebidas para governar uma cidade-estado, mostraram-se inadequadas para administrar um império. A corrupção tornou-se endêmica, com governadores de províncias a enriquecerem à custa dos seus súbditos. A violência política, antes impensável, começou a infiltrar-se no coração da República. Em 133 A.C., o tribuno Tibério Graco, que tentou aprovar uma reforma agrária para redistribuir terras públicas aos pobres, foi assassinado por um grupo de senadores, juntamente com os seus seguidores. O seu irmão, Caio Graco, que continuou a sua luta, teve o mesmo destino uma década depois. O sangue dos Gracos manchou o fórum, quebrando um tabu e abrindo as portas para um século de guerra civil. A crise foi aprofundada por uma transformação no exército.
O general Caio Mário, para recrutar soldados para suas campanhas, abriu as legiões aos cidadãos sem propriedades, prometendo-lhes terras e um soldo. Esta medida criou um exército profissional, mas a lealdade dos soldados deixou de ser para com o Estado e passou a ser para com o seu general, o homem que lhes garantia o sustento. Generais ambiciosos como Mário e o seu rival, Lúcio Cornélio Sulla, passaram a usar os seus exércitos para lutar pelo poder em Roma. Sulla chegou mesmo a marchar sobre a cidade e a declarar-se ditador, publicando listas de proscrição para eliminar os seus inimigos políticos. Neste cenário de caos e desintegração, surgiram homens de poder e ambição extraordinários. Pompeu o Grande, um general brilhante que eliminou a pirataria no Mediterrâneo e conquistou vastos territórios no Oriente. Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, que esmagou a revolta de escravos liderada por Espartaco. E, acima de todos, Caio Júlio César. Nascido numa família patrícia antiga, mas sem grande influência recente, César era um gênio político, militar e literário. Ele formou uma aliança com Pompeu e Crasso, o primeiro triunvirato, para contornar a oposição do Senado. Enquanto cônsul e depois como procônsul, César empreendeu a conquista da Gália, a atual França, uma campanha militar que durou quase uma década. As suas vitórias não só lhe trouxeram uma imensa riqueza e um exército veterano e fanatizadamente leal, como também o tornaram um herói popular. O Senado, temendo o seu poder crescente, ordenou-lhe que dissolvesse o seu exército e regressasse a Roma como um cidadão privado. César sabia que, sem as suas legiões, seria processado e exilado pelos seus inimigos. Na noite de 10 de janeiro de 49 A.C., ele tomou uma decisão fatídica. Às margens do rio Rubicão, a fronteira entre a sua província e a Itália, ele proferiu a famosa frase "Alea iacta est", a sorte está lançada, e atravessou o rio com as suas tropas. Era uma declaração de guerra civil. A guerra que se seguiu foi travada por todo o mundo romano. Pompeu e a maioria dos senadores fugiram para a Grécia. César perseguiu-os e derrotou-os de forma decisiva na Batalha de Farsalos. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado. César, agora senhor incontestado de Roma, foi nomeado ditador, primeiro por 10 anos e depois vitaliciamente. Ele iniciou um programa de reformas ambicioso, reorganizou a administração, reformou o calendário, criando o calendário juliano, que, com pequenas modificações, usamos até hoje, e planeou grandes obras públicas. Mas o seu poder absoluto e os seus títulos monárquicos chocavam a sensibilidade republicana de muitos senadores. Eles viam-no como um tirano que tinha destruído a liberdade romana. Nos idos de março, 15 de março de 44 A.C., um grupo de conspiradores, liderado por Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino, assassinou Júlio César no Senado, aos pés da estátua de Pompeu. Os assassinos acreditavam que, ao matar o tirano, estavam a restaurar a República, mas estavam enganados. A morte de César não trouxe a paz, mas sim um novo ciclo de guerras civis. O vácuo de poder foi disputado pelo leal tenente de César, Marco Antônio, e pelo seu jovem sobrinho-neto e herdeiro adotivo, Caio Otaviano.
Juntamente com Lépido, formaram o segundo triunvirato, derrotaram os assassinos de César na Batalha de Filipos e dividiram o mundo romano entre si. A aliança não durou. As tensões entre o impulsivo Marco Antônio, que se aliou à rainha do Egito, Cleópatra, e o astuto e calculista Otaviano aumentaram. O confronto final ocorreu na Batalha de Áxio, em 31 A.C., uma batalha naval na costa da Grécia. Otaviano saiu vitorioso. Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito e suicidaram-se. Aos 32 anos, Otaviano era o senhor absoluto do mundo romano. A república, que agonizava há um século, estava morta. Uma nova era estava prestes a começar. Otaviano regressou a Roma como o salvador que tinha posto fim a um século de guerra civil. Ele era um mestre da propaganda e da subtileza política. Sabia que os romanos não aceitariam uma monarquia declarada. Por isso, em 27 A.C., num ato de gênio político, ele restaurou a república. Devolveu formalmente o poder ao Senado e ao povo de Roma. Em troca, um Senado agradecido concedeu-lhe o título de Augusto, o Venerável, o Divino, e o de Princeps, o primeiro cidadão. Na realidade, ele manteve o controle das províncias mais importantes e do exército. Sob a fachada das instituições republicanas, Augusto estabeleceu uma monarquia de facto. Este sistema, conhecido como Principado, duraria quase 3 séculos. O longo reinado de Augusto 27 A.C. 14d. C. marcou o início de um período de paz e prosperidade sem precedentes, conhecido como a Pax Romana, a Paz Romana. Durante cerca de 200 anos, o mundo mediterrâneo, unificado sob o domínio romano, desfrutou de uma estabilidade que permitiu o florescimento do comércio, da agricultura e da cultura. As legiões guardavam as vastas fronteiras do Império, do Reno e do Danúbio na Europa ao deserto do Saara em África e ao Eufrates na Ásia. Uma vasta rede de estradas, construída com uma engenharia notável, ligava as províncias, facilitando o movimento de tropas, mercadorias e ideias. Estas estradas eram o sistema circulatório do império, construídas em camadas de pedra, cascalho e areia para garantir a durabilidade e a drenagem. Marcos de pedra indicavam as distâncias, e esta infraestrutura permitia que uma mensagem ou uma ordem de Roma chegasse às fronteiras mais distantes com uma velocidade inigualável até a era moderna. Todos os caminhos levam a Roma não era apenas uma expressão, mas uma realidade logística. Augusto foi um administrador talentoso. Ele reformou o sistema fiscal, criou uma força policial e de bombeiros para Roma e iniciou um vasto programa de construção que o levou a gabar-se de que encontrou uma cidade de tijolo e deixou-a de mármore. Foi uma idade de ouro para a literatura latina, com poetas como Virgílio, autor da epopeia nacional Eneida, Horácio e Ovídio. A arte e a arquitetura, inspiradas em modelos gregos, mas com um cunho distintamente romano de grandiosidade e pragmatismo, floresceram. Após a morte de Augusto, o poder passou para sua dinastia, a Júlio-Claudiana. O seu sucessor, Tibério, foi um administrador competente, mas sombrio e impopular. Seguiu-se o infame Calígula, cujo reinado foi marcado pela extravagância, crueldade e loucura, terminando com o seu assassinato pela guarda pretoriana.
Cláudio, o seu tio, que subiu ao poder inesperadamente, revelou-se um imperador surpreendentemente eficaz, conquistando a Britânia e melhorando a burocracia imperial. A dinastia terminou com Nero, cujo nome se tornou sinônimo de tirania e excesso. O seu reinado viu o grande incêndio de Roma em 64 d.C., pelo qual culpou os cristãos, iniciando a primeira perseguição a esta nova fé. A sua queda levou a um ano de guerra civil, o ano dos 4 imperadores. A estabilidade foi restaurada por Vespasiano, o fundador da dinastia Flaviana. Ele e os seus filhos, Tito e Domiciano, governaram com firmeza. Foi durante o seu reinado que foi construído o mais icônico de todos os monumentos romanos, o Anfiteatro Flaviano, mais conhecido como o Coliseu. Este não era apenas um local de entretenimento, mas um símbolo do poder e da engenharia romana, capaz de albergar mais de 50.000 espectadores para assistir a combates de gladiadores, caças de animais selvagens e até mesmo batalhas navais simuladas. O final do século I e quase todo o século II d.C. são frequentemente considerados o apogeu do Império Romano, o período dos 5 bons imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Estes imperadores foram escolhidos com base no mérito e não no nascimento, através da adoção. Trajano levou o império à sua máxima extensão territorial, conquistando a Dácia, atual Romênia, e a Mesopotâmia. Adriano, o seu sucessor, foi um grande viajante e construtor, que consolidou as fronteiras do império, construindo a famosa Muralha de Adriano no norte da Britânia. O seu reinado foi de paz e prosperidade. O último dos bons imperadores foi Marco Aurélio, o imperador filósofo, cujas meditações, escritas em grego durante as suas campanhas militares na fronteira do Danúbio, são uma obra-prima do estoicismo. A sociedade romana durante a Pax Romana era complexa e estratificada. No topo estava a elite senatorial e equestre. A vasta maioria da população era composta por plebeus, que viviam em condições muito variadas. Na cidade de Roma, a vida cotidiana para as massas desenrolava-se nas insulae, blocos de apartamentos de vários andares, mal construídos e propensos a incêndios e desabamentos. Em contraste, os ricos viviam em domos, casas espaçosas e luxuosas com pátios internos, jardins e mosaicos elaborados. A unidade central da sociedade era a família, governada pelo pater familias, o patriarca que detinha poder absoluto sobre a sua esposa, filhos e escravos. Neste mundo patriarcal, a mulher romana, embora legalmente submetida ao seu pai ou marido, podia exercer uma influência considerável. A matrona ideal era um pilar de virtude doméstica, gerindo a casa, supervisionando os escravos e a educação dos filhos. Mulheres da elite, como Lívia, esposa de Augusto, ou Agripina, a jovem mãe de Nero, manobravam habilmente nas sombras da política, influenciando sucessões e moldando o destino do império através das suas alianças e intrigas. Embora excluídas da vida pública formal, a sua presença e poder nos corredores privados do poder eram inegáveis.
Para as mulheres das classes mais baixas, a vida era uma luta diária, trabalhando ao lado dos seus maridos em lojas, oficinas e campos, contribuindo vitalmente para a economia familiar. A educação era um privilégio que refletia esta estratificação. As crianças mais pobres mal recebiam instrução, aprendendo apenas o ofício dos pais. Para as famílias que podiam pagar, a educação começava em casa ou numa escola primária, o Ludus, onde aprendiam a ler, escrever e a fazer contas básicas em tabuinhas de cera. O próximo passo era a escola do Gramáticos, que se focava na literatura grega e latina, ensinando os jovens a analisar os grandes poetas e historiadores. O pináculo da educação romana era o treino com um retor, o mestre de retórica. A arte da oratória era essencial para qualquer jovem que aspirasse a uma carreira na política ou no direito, pois a capacidade de persuadir multidões no fórum ou no Senado era a chave para o poder e o prestígio. A religião permeava todos os aspectos da vida. Para além dos grandes deuses do panteão, como Júpiter, Juno e Minerva, cada casa tinha os seus próprios espíritos protetores, os lares e penates, a quem eram feitas oferendas diárias. O sincretismo religioso era comum. À medida que o império se expandia, deuses de outras culturas, como a egípcia Ísis e o persa Mitra, eram adotados e integrados no panorama religioso romano, oferecendo uma promessa de salvação e uma experiência espiritual mais pessoal do que a religião estatal. A plebe urbana dependia do famoso pão e circo, distribuição gratuita de cereais e espetáculos públicos para se manter alimentada e entretida. Os jogos eram uma parte vital da vida romana. As corridas de bigas no Circo Máximo eram eventos de grande paixão popular, com equipas organizadas em fações vermelhos, brancos, azuis e verdes, que inspiravam uma lealdade fanática, por vezes resultando em motins violentos. Nos anfiteatros, os gladiadores, na sua maioria escravos e prisioneiros de guerra, lutavam até a morte para o deleite da multidão. Eram figuras simultaneamente desprezadas e idolatradas, símbolos da virtude marcial romana levada ao extremo. A escravidão era uma instituição fundamental da economia e da sociedade romana, com milhões de escravos a trabalhar na agricultura, nas minas e nos lares. A sua condição variava enormemente, desde os mineiros que viviam uma vida curta e brutal, até aos escravos domésticos educados, como tutores e administradores, que podiam alcançar uma posição de confiança e, eventualmente, a liberdade. No entanto, a vida diária, até para o cidadão comum, era marcada por uma urbanização e infraestruturas notáveis, aquedutos que traziam água fresca às cidades, complexos de banhos públicos, termas, que eram centros de socialização e higiene, e um sistema jurídico sofisticado que é a base de muitos sistemas legais modernos. A morte de Marco Aurélio em 180 d.C. marcou o fim da Pax Romana. O seu filho e sucessor, Cômodo, era um tirano megalômano, cujo assassinato em 192 d.C. mergulhou o império num novo período de guerra civil. A estabilidade foi brevemente restaurada pela dinastia Severa, que governou com base no poder militar. O imperador Caracalla, em 212 d.C.,
concedeu a cidadania romana a todos os habitantes livres do império, uma medida que visava aumentar a base tributária, mas que também diluiu o estatuto especial dos italianos. O assassinato do último imperador Severo em 235 DC deu início a um período de 50 anos de caos conhecido como a Crise do Terceiro Século. Durante este tempo, o império foi assolado por uma combinação de pressões externas e colapso interno. As fronteiras foram atacadas por novas e mais agressivas confederações de tribos germânicas, como os godos e os alamanos, no norte, e pelo ressurgente Império Sassânida, na Pérsia, a leste. Internamente, o império sofreu com guerras civis constantes, com as legiões a proclamar e a depor imperadores à vontade. Cerca de 26 imperadores soldados reinaram e foram assassinados neste período. A economia entrou em colapso devido à inflação galopante, à interrupção do comércio e à devastação causada pelas guerras. O império chegou mesmo a fragmentar-se temporariamente, com o surgimento do Império Gálico no Ocidente e do Império de Palmira no Oriente. O Império Romano parecia à beira do colapso total, mas foi salvo por uma série de imperadores enérgicos no final do século III, como Aureliano, que reunificou o império. A recuperação e a transformação foram consolidadas por Diocleciano, que subiu ao poder em 284 D. Ele percebeu que o império era demasiado grande e complexo para ser governado por um único homem. Por isso, instituiu a tetrarquia, ou governo de 4. O império foi dividido em 2 metades, oriental e ocidental, cada uma governada por um imperador sênior, um Augusto, e um imperador júnior, um César. Diocleciano também realizou reformas econômicas e administrativas profundas, tentando estabilizar a moeda e reorganizando as províncias. Ele reforçou o poder absoluto do imperador, adotando uma elaborada cerimônia de corte de inspiração oriental. O imperador deixou de ser o princeps, o primeiro cidadão, para se tornar o dominus, o senhor e Deus. Esta nova fase do império é conhecida como o dominato. Foi neste contexto de crise e transformação que uma nova religião, o cristianismo, que tinha vindo a crescer silenciosamente por todo o império, emergiu como uma força poderosa. Inicialmente vista como uma superstição judaica, a fé cristã atraiu seguidores de todas as classes sociais com a sua mensagem de salvação, amor e comunidade. Os cristãos foram periodicamente perseguidos pelo Estado romano, que via a sua recusa em venerar os deuses tradicionais e o imperador como um ato de deslealdade. A última e mais severa perseguição ocorreu sob o reinado de Diocleciano. A tetrarquia de Diocleciano não sobreviveu à sua abdicação. Uma nova luta pelo poder eclodiu, da qual emergiu vitorioso Constantino, o Grande. Segundo a tradição, na véspera da decisiva Batalha da Ponte Milvia, em 312 D. Constantino teve uma visão de uma cruz no céu com as palavras In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. Ele ordenou que os seus soldados pintassem o símbolo cristão nos seus escudos e venceu a batalha. Constantino tornou-se o primeiro imperador romano a converter-se ao cristianismo. Em 313 D.
Através do Édito de Milão, ele e o seu co-imperador Licínio concederam tolerância religiosa a todo o império, pondo fim às perseguições aos cristãos. O reinado de Constantino foi um ponto de viragem. Ele não só abraçou o cristianismo, favorecendo a igreja com doações e privilégios, como também tomou uma decisão de consequências duradouras em 330 DC. Ele transferiu a capital do império para a antiga cidade grega de Bizâncio, que ele reconstruiu e rebatizou de Constantinopla, a cidade de Constantino. Localizada numa posição estratégica entre a Europa e a Ásia, a nova capital simbolizava a crescente importância da metade oriental do império, que era mais rica e mais populosa. No final do século IV, sob o imperador Teodósio I, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado e as práticas pagãs foram proibidas. A transformação de Roma estava completa. De uma república pagã que perseguia os cristãos, tornou-se um império cristão que suprimia o paganismo, mas esta unidade religiosa não conseguiu travar as forças que estavam a dilacerar a metade ocidental do império. Antes da desintegração final, é crucial entender que a relação de Roma com os povos que chamava de bárbaros era muito mais complexa do que uma simples oposição. Durante séculos, as fronteiras do Reno e do Danúbio não foram barreiras impenetráveis, mas zonas de intensa interação. O comércio florescia, com os romanos a exportar vinho, cerâmica e artigos de luxo em troca de âmbar, peles e, crucialmente, escravos e recrutas militares. Tribos germânicas inteiras foram autorizadas a estabelecer-se em terras romanas como foederati, ou aliados federados, obrigados a fornecer soldados para as legiões em troca de terras e subsídios. Com o tempo, o exército romano tornou-se cada vez mais barbarizado, com soldados e até generais de origem germânica a ascender aos mais altos escalões do poder. Esta longa e simbiótica relação turvou as linhas entre romano e bárbaro, transformando a queda do Ocidente menos numa invasão estrangeira e mais no colapso de uma ordem política que já tinha mudado profundamente por dentro. O Império Romano do Ocidente no século V era uma sombra do que tinha sido. As suas províncias estavam economicamente esgotadas por séculos de guerras e impostos pesados. As cidades estavam em declínio e a sociedade estava a tornar-se cada vez mais ruralizada e militarizada. O poder político estava frequentemente nas mãos destes generais de origem bárbara, e os próprios imperadores eram muitas vezes figuras fracas e incompetentes, governando a partir de Ravenna e não de Roma. A base tributária encolhia à medida que as grandes propriedades se tornavam autossuficientes e os seus proprietários se recusavam a pagar impostos, enquanto os pequenos agricultores, esmagados pelo peso fiscal, abandonavam as suas terras ou se colocavam sob a proteção de senhores de guerra locais num prenúncio do sistema feudal que se avizinhava. A pressão nas fronteiras tornou-se insustentável. No final do século IV, a chegada dos hunos, um povo nômada vindo da Ásia Central, desencadeou uma enorme vaga migratória. Tribos germânicas inteiras, como os visigodos, fugindo dos hunos, atravessaram o Danúbio e entraram no território romano. Em 378, na Batalha de Adrianópolis,
Os visigodos aniquilaram um exército romano e mataram o imperador Valente. Este foi um golpe devastador do qual o império nunca recuperou totalmente. Nas décadas seguintes, as fronteiras do Reno colapsaram e várias tribos germânicas, vândalos, suevos, alanos, invadiram a Gália e a Espanha. Em 410, pela primeira vez em 800 anos, a cidade de Roma foi saqueada, desta vez pelos visigodos liderados por Alarico. O choque foi profundo em todo o império. Pouco depois, os vândalos atravessaram para o norte de África, a província mais rica do Ocidente, e conquistaram-na, privando Roma de uma fonte vital de cereais e receitas fiscais. A meados do século V, uma nova ameaça surgiu na figura de Átila, o Huno, o flagelo de Deus. Ele liderou o seu vasto império de hunos e povos subjugados numa série de invasões devastadoras. Foi derrotado por uma coligação de romanos e visigodos na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451, mas no ano seguinte invadiu a Itália e só parou às portas de Roma, supostamente convencido a retirar pelo Papa Leão I. A queda de Roma não foi um evento único, mas um processo longo e complexo de desintegração política, econômica e social. O golpe de misericórdia simbólico ocorreu em 476 d.C. Odoacro, um chefe germânico ao serviço do exército romano, depôs o último imperador romano do Ocidente, um jovem rapaz ironicamente chamado Rômulo Augustulo. Odoacro não se deu ao trabalho de nomear um novo imperador fantoche. Em vez disso, enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, declarando que um único imperador era suficiente para todo o império. A data de 476 d.C. é tradicionalmente usada para marcar o fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, enquanto o Ocidente se fragmentava em vários reinos germânicos, a metade oriental do Império, mais tarde conhecida como Império Bizantino, sobreviveu e prosperou. Com a sua capital, Constantinopla, protegida por muralhas inexpugnáveis, uma economia mais robusta e uma administração centralizada, o Império Romano do Oriente continuaria a existir por mais 1000 anos. No século VI, o imperador Justiniano, o Grande, tentou reconquistar o Ocidente. As suas campanhas foram parcialmente bem-sucedidas, recuperando a Itália, o norte de África e partes da Espanha, mas o custo foi enorme e as conquistas não duraram. O maior legado de Justiniano foi a codificação do direito romano no Corpus Juris Civilis, uma obra monumental que preservou o sistema legal romano e influenciou profundamente o direito em toda a Europa. O Império Bizantino, embora se considerasse o verdadeiro herdeiro de Roma, desenvolveu uma civilização distinta, de língua grega e fé cristã ortodoxa. Ele atuou como um escudo para a Europa contra as invasões do leste e preservou o conhecimento clássico da Grécia e de Roma durante a Idade Média. Constantinopla, a nova Roma, só cairia em 1453, conquistada pelos turcos otomanos, um evento que para muitos historiadores marca o fim da Idade Média. A sombra de Roma estende-se longa e profunda sobre a história. Embora o seu império político tenha desaparecido, o seu legado é omnipresente. As línguas românicas, português, espanhol, francês, italiano e romeno são descendentes diretos do latim. O nosso alfabeto é o alfabeto latino.
Muitos dos nossos sistemas legais e conceitos políticos, como a República, o Senado e a cidadania, têm as suas raízes em Roma. O seu desenvolvimento do direito, desde as 12 tábuas até ao sofisticado sistema de jurisprudência do período clássico, criou princípios como a presunção de inocência e a importância da prova, que são pilares da justiça ocidental. A engenharia e a arquitetura romanas continuam a inspirar-nos. Os seus aquedutos, estradas, pontes e edifícios, muitos dos quais ainda de pé, são um testemunho da sua habilidade e visão. O arco, a abóbada e a cúpula, aperfeiçoados pelos romanos e a sua invenção do betão, permitiram-lhes construir estruturas de uma escala e durabilidade nunca antes vistas. A Igreja Católica Romana, que emergiu da queda do Império no Ocidente, adotou a estrutura administrativa e a língua de Roma, tornando-se a principal força de unificação e continuidade cultural na Europa durante a Idade Média. A ideia de um império universal, o ideal de uma Pax Romana, continuou a assombrar a imaginação europeia, desde Carlos Magno ao Sacro Império Romano-Germânico e até mesmo a projetos mais recentes. Roma ensina-nos sobre a construção de impérios e sobre a sua inevitável decadência. Mostra-nos a força da disciplina militar, da inovação tecnológica e da inclusão política, mas também os perigos da corrupção, da desigualdade social e da guerra civil. A sua história é um espelho no qual podemos ver refletidas as nossas próprias ambições, os nossos triunfos e as nossas fragilidades. Ao concluirmos esta viagem desde a cabana de Rômulo até a cúpula do Panteão, das legiões disciplinadas que conquistaram o mundo conhecido às hordas bárbaras que saquearam a sua capital, percebemos que Roma nunca desapareceu verdadeiramente. Ela vive na nossa língua, nas nossas leis, nos nossos edifícios e, mais importante, na nossa imaginação. É uma história de poder e paixão, de gênio e loucura, uma narrativa épica da capacidade humana para construir e para destruir. E ao contemplarmos as suas ruínas silenciosas, sob o céu azul do Mediterrâneo, somos lembrados da transitoriedade de todos os impérios e da persistência duradoura das grandes ideias. Roma não é apenas uma cidade ou um império que existiu no passado. É uma parte fundamental da história de quem somos hoje.